Aula 1 e 3. O gráfico de aceleração em função do tempo. Introdução. O gráfico de aceleração em função do tempo mostra como a aceleração varia com o passar do tempo. Então, se eu tenho um gráfico de aceleração em função do tempo, eu posso visualizar qual é a aceleração em cada instante. Por exemplo, eu posso ver nesse gráfico, no instante t igual a 1 segundo, a aceleração é de menos 1,5 metros por segundo. Eu posso ver que no instante t igual a 4 segundos, ela passa de 0 para 2,5 metros por segundo. Posso ver neste gráfico que entre 0 e 2 segundos a aceleração se mantém em menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Posso ver que entre 2 e 4 segundos não há aceleração. Posso ver que entre 4 e 7,5 segundos a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a declividade deste gráfico é uma informação sobre a lei de força que comanda o movimento e não será estudada neste momento. Então, gráficos como esse que está sendo apresentado neste vídeo, nesse momento, se obtém quando a força que atua é constante. Se eu tenho situações em que a força varia, a aceleração também não se mantém constante. Seria aquela situação, por exemplo, da mola, que quanto mais eu espicho a mola, maior é a força. Então, nesses casos, a aceleração não será constante, como é apresentado nesse gráfico. Mas, neste momento, ainda não temos os recursos matemáticos necessários para analisar tais situações. E a área sob o gráfico de aceleração em função do tempo representa a variação da velocidade. Então, se eu calcular estas áreas, agora mostrar em azul e vermelho, eu posso saber em quanto variou a velocidade entre 0 e 2 segundos e também posso descobrir quanto variou a velocidade entre 4 e 7,5 segundos, que são as áreas representadas em azul e em vermelho, respectivamente. Estas áreas me dão a variação da velocidade. Se eu quiser conhecer a velocidade da partícula em um dado instante, é necessário saber a velocidade inicial para poder calcular a velocidade da partícula. Então, essas áreas dão só o quanto a velocidade aumentou ou o quanto a velocidade diminuiu, mas não vão me dar a informação da velocidade propriamente dita em um determinado instante. Por exemplo, se eu quiser saber a velocidade no instante t igual a 2 segundos, isto só será possível se no exercício for me dada o valor da aceleração no instante t igual a 0. Então, o primeiro exercício é para ver como é que isso se aplica na prática. Exercício 1. Dado gráfico que representa a aceleração em função do tempo para uma partícula cuja velocidade no instante t igual a 0 é v0 igual a 5,8 metros por segundo, determine item A, a velocidade no instante t igual a 2 segundos. Então, a variação de velocidade é representada por esse retângulo azul. Portanto, a variação da velocidade vai ser a área de um retângulo, base vezes altura. A base desse retângulo é o tempo, que vai de 0 até 2 segundos. Portanto, a base é de 2 segundos. E a altura é menos 1,5 metros por segundo, que é a velocidade nesse intervalo de tempo. Como o retângulo está abaixo da linha do tempo, a altura vai ter o sinal negativo. Então, substituindo essas informações na equação, eu passo a ter que a variação da velocidade é 2 segundos vezes menos 1,3 metros por segundo ao quadrado. O segundo, que está junto ao 2, simplifica com o quadrado do segundo ao quadrado da aceleração. Assim, eu passo a ter a resposta em metros por segundo, o que corresponde ao fato de ser uma variação da velocidade.
e 2 vezes menos 0,5, menos 3 metros por segundo é a variação de velocidade que eu vou ter nesse intervalo. Portanto, a velocidade 2 no tempo 2 é a velocidade inicial, velocidade 0, mais a variação de velocidade. Ou seja, 5,8 menos 3 vai me dar velocidade no tempo 2 igual a 2,8 segundos, que é a resposta do item A. Item B, a velocidade no instante t igual a 4 segundos. Então, nesse intervalo de 2 até 4 segundos, ΔV é zero, pois a aceleração é zero neste intervalo. Então, como eu não tenho variação de velocidade, se colocar na velocidade 4, é a velocidade 2 mais variação de velocidade, ou seja, 2,8 mais zero continua 2,8 a velocidade no instante t igual a 4 segundos. Então, essa é a resposta do item B. 2,8 metros por segundo. A velocidade no tempo t igual a 4. Agora, a pergunta C. A velocidade no instante t igual a 7,5 segundos. Então, a variação de velocidade entre 4 e 7,5 segundos é representada pelo retângulo vermelho. Portanto, variação de velocidade é base vezes altura. A base desse retângulo é 3,5 segundos. É o 7,5 menos o 4, então dá 13,5. E a altura é 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração que pode ser vista entre 4 e 7,5 segundos. Substituindo esses dados na equação, passo a ter que a variação da velocidade é 3,5 segundos vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado, o que me dá uma variação de velocidade de 8,75 metros por segundo. Então, a velocidade 7,5 vai ser a velocidade no tempo 4, mais a variação da velocidade, ou seja, 2,8 mais 8,75 me dá uma velocidade de 11,55 como resposta para a pergunta C. A velocidade no instante t, 7,5 segundos, é de 11,55 metros por segundo. Exercício 2. Lembrando dos resultados do exercício 1, para t igual a 0, a velocidade era 5,8 metros por segundo. Para t igual a 2 segundos, a velocidade 2,8 metros por segundo. Para t igual a 4 segundos, velocidade também 2,8 metros por segundo. E para t 7,5 segundos, a velocidade era 11,55 metros por segundo. E, sabendo que no instante t igual a 0, a posição é x igual a 4 metros, construa o gráfico xvt e calcule. Então, primeiro vamos construir o gráfico. Então, para fazer o gráfico, a primeira coisa que eu preciso é sempre bom ter um quadriculado para poder marcar bem os pontos. Vou traçar um eixo vertical, um eixo horizontal, identificar o eixo horizontal. Então, como é um gráfico de velocidade em função do tempo, o eixo vertical tem a velocidade, no meu caso em metros por segundo. O eixo horizontal vai ter o tempo é dado em segundos. O eixo vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, tenho que chegar a uma velocidade de 11,5. Então, se eu fizer cada 2 quadradinhos 3 metros por segundo, eu vou chegar em 12. Passou de 11,5, então vou conseguir marcar todas as velocidades nesse gráfico. No eixo horizontal, eu tenho que chegar em 7,5. Então, se eu fizer 1 a cada 2 quadradinhos, eu vou ter aqui vários quadradinhos, tem mais de 15, então eu vou chegar em 7,5. Então, a escala, cada quadradinho vale 0,5, então a cada 2 quadradinhos, 1 segundo. Agora eu estou com os eixos identificados, com as minhas próprias escalas para cada eixo. Tem que marcar os pontos. Então, o primeiro ponto, no tempo 0, a velocidade é
5,8. Então, esse ponto já aparece aqui, quase no 6 para o tempo 0. E já apareceu também o tempo 2, a velocidade é 2,8. Então, 2,8 um pouquinho abaixo do 3. Então, está marcado o segundo ponto. O terceiro ponto, para o tempo t igual a 4, a velocidade continua 2,8. Então, em 4, a velocidade continua 2,8. E no tempo t igual a 7,5, vou marcar esse ponto agora, a velocidade é 11,55. Então, lá próximo de 12 metros por segundo. Reforçar, então, agora a linha que une os pontos. Eu tenho agora pronto o meu gráfico de velocidade em função do tempo. Agora vamos para o item A. A posição no instante t igual a 2 segundos. Então, para calcular isso, primeiro eu preciso calcular a variação de posição, tá? O deslocamento. Esse deslocamento é dado por esse trapézio em azul, abaixo da linha do gráfico, entre o tempo 0 e o tempo 2 segundos. A área do trapézio é dada por altura maior mais altura menor vezes a base, dividido por 2. Então, ΔX é altura maior mais altura menor vezes a base, dividido por 2. A altura maior é a altura inicial, lá no tempo 0, 5,8 metros por segundo. A altura menor é 2,8 metros por segundo, a velocidade no instante t igual a 2 segundos. E a base é o tempo 2 segundos. Substituindo esses dados na equação, 5,8 mais 2,8 vezes 2 dividido por 2, simplifica os dois, então 5,8 mais 2,8, o ΔX é de 8,6 metros. Então, a posição x2 vai ser o x0 mais o ΔX, ou seja, 4 mais 8,6, x2 igual a 12,6 metros. Então, essa é a resposta para a pergunta A. Item B. A posição no instante t igual a 4 segundos. Então, eu conheço a posição no instante t igual a 2. Preciso calcular o deslocamento entre 2 e 4 segundos, ou seja, a área sob o gráfico entre 2 e 4 segundos, que é representada pelo retângulo verde que apareceu agora. A área do retângulo é base vezes altura, então ΔX será base vezes altura. A base nesse momento, a altura nesse momento é o 2,8 metros por segundo, que é a velocidade tanto no tempo 2 quanto no tempo 4. A base é 4 menos 2, ou seja, a base é 2 segundos. Substituindo os dados na equação, ΔX igual a 2,8 vezes 2 é igual a 5,6 metros. Se o ΔX é 5,6, x4 é a posição no instante 2 mais ΔX, o x4 é 12,6 mais 5,2, ou seja, x4 é 18,2 metros, que é a resposta para eu colocar no item B. Item C. A posição no instante t igual a 7,5 segundos. Então, eu conheço a posição no instante 4 segundos, que é 18,2 metros, e eu preciso calcular a área sob o gráfico entre 4 e 7,5 segundos. Então, essa área agora está representada pelo trapézio amarelo. Então, como é um trapézio, a variação de posição, ΔX, será calculado pela equação da área de trapézio, ou seja, ΔX é altura maior mais altura menor vezes a base dividido por 2. A altura maior é a velocidade no tempo 7,5, é de 11,55 metros por segundo. A altura menor é a velocidade no tempo 4 segundos, que é de 2,8 metros por segundo. E a base é a variação do tempo, 7,5 menos 4, 3,5 segundos. Substituindo esses dados na equação, eu tenho que ΔX é 11,5 mais 2,8
vezes 3,5 dividido por 2. Então, somando os termos entre parênteses, eu tenho 14,35 vezes 3,5 dividido por 2. O produto, então, é de 14,35 vezes 3,5 me dá 50,225 dividido por 2. Então, chego finalmente que ΔX é de 20,25,11 metros, já arredondado um pouco. Com isso, agora eu posso calcular a posição no instante t igual a 7,5. Então, x 7,5 é x4 mais ΔX. O x4 no tempo, que é a posição no tempo 4 segundos, é de 18,2, mais o deslocamento 22,11, então eu tenho x 7,5 de 43,31 metros, que é a resposta para o item C.